A advocacia preventiva, ela é proativa. O contencioso gera muito mais gasto financeiro para a empresa do que o preventivo. E aí já entra também o contrato de trabalho. Como que está esse contrato de trabalho? Ele está prevendo todas as coisas, mas não é um vínculo de emprego porque não é CLT. Eu tenho liberdade econômica de contratar. O STF está defendendo isso. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Central do Direito. Meu nome é Max e hoje vamos falar de um tema crucial para o mundo dos negócios, mas que ainda é falho por muitas empresas. Vamos debater a importância da advocacia preventiva e como ela pode ser a chave para evitar grandes problemas trabalhistas. Olá, eu sou Priscila Pinheiro e para nos guiar por essa conversa, trouxemos um profissional com vasta experiência em direito do trabalho. Convidamos o Dr. Eduardo José Mecati, advogado e consultor jurídico há 18 anos. Ele é sócio do escritório Lime Mecati Sociedade de Advogados, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho, também em Direito Previdenciário e em Gestão Estratégica de Políticas Públicas pela Unicamp. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo à Central do Direito. Obrigado, doutora Priscila, Marcos, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para tecer aí sobre o tema. Legal demais, doutor. Seja muito bem-vindo. E para começar, o pessoal já viu a descrição do tema de hoje. Vamos falar de conformidade trabalhista, de prevenção de litígios. E a minha primeira pergunta já é pensando na visão das empresas, né? Eles ainda pensam que o advogado trabalhista ele deve ser acionado somente quando já tem uma ação judicial acontecendo, né? Qual a principal diferença entre a advocacia contenciosa e a preventiva? Esse ponto é muito importante, Marcos, porque a advocacia preventiva, você falou, é conformidade, mas o nome técnico é compliance trabalhista, ou seja, você está conforme com as normas trabalhistas. Pensa assim, a advocacia preventiva, ela é proativa e a advocacia contenciosa, ela é reativa. Então, ela sempre vai reagir a um problema já existente. É como... Tá, o fogo aí começou a pegar fogo, eu não sei o que aconteceu, vamos apagar esse fogo. Então, muitas das empresas que a gente tem até uma dificuldade de oferecer o trabalho do advogado. Elas entendem que não precisa, só precisa do advogado quando chega uma ação judicial, que já é o contencioso. Então, ali já existe um problema, a doença já está instalada no local do que aconteceu, ele chega, olha, eu estou com esse problema aqui. Aí o advogado ele vai atuar não para mitigar, evitar aquele problema. Muitas vezes ali já está o prejuízo financeiro ali, você vai no máximo mitigar alguma coisa, ou tentar diminuir um pouco, processualmente falando, né, aquele assunto que está na reclamação trabalhista. Sendo que ele já podia estar preparado preventivamente para aquele problema. E você acaba não tendo gasto econômico alto com a reação. Né? O contencioso gera muito mais gasto financeiro para a empresa do que o preventivo, que eu entendo como um investimento para você crescer sadio. Como que você vai crescer sabendo que tem ali um passivo trabalhista que muitas vezes é invisível, tá? É invisível. O passivo trabalhista ele fica ali. Hora que ele explode, pode significar a falência da sua empresa. Você vai ter um problema ali. Nunca aconteceu comigo. Tá bom, a hora que acontecer, vai dar um problema. Então, essa é a principal diferença. É a reação ao problema ou a prevenção, que aí seria proativo, né? Você busca o problema antes, e identifica, resolve e continua. É isso. Legal demais. Doutor, quais são os riscos mais comuns que uma empresa enfrenta por não ter a consultoria preventiva? O que ele podia ter evitado se ele fosse bem orientado numa forma preventiva? Então, aí eu até elenquei aqui alguns pontos que a gente pode falar sobre isso. Por exemplo, isso para a gente ser específico na área trabalhista, tá, gente? Tudo isso, cada área vai ter a sua especificidade. Perfeito. Então, tem na área civil, consumerista, previdência, enfim. Cada um vai ter um ponto. Dentro do trabalhista, e como o nome diz, ele é preventivo, então ele é consultivo. Você precisa de um advogado para ter a sua consultoria ali. Ele vai ter uma relação com o corpo do seu RH,
das pessoas que vão executar aquela consultoria dentro da empresa. Então, por exemplo, jornada de trabalho, os erros da jornada de trabalho, como você está aferindo a jornada de trabalho, está registrando, não está registrando a jornada de trabalho, qual a hora extra, como está sendo pago ou não está sendo pago, é obrigatório ou não é obrigatório, isso em relação à jornada de trabalho. Hora que está entrando, hora que está saindo, como está o intervalo intra-jornada, precisa ou não precisa ter o intervalo intra-jornada, que é horário de almoço ou de janta, se for à noite, mas é o intervalo no meio. O intervalo interjornada, que muitas empresas nem prestam atenção nisso, né, que é o mínimo de 11 horas entre o final de uma jornada e o início da outra. Então, isso é norma trabalhista porque, lembre-se, né, são seres humanos, então precisa descansar para ergonomicamente, né, para a saúde do corpo, ele voltar a trabalhar. Então, às vezes, o funcionário estende a hora extra até meia-noite e depois 6 horas da manhã já está de volta na empresa. E aí o problema pode ser muito grande, isso para falar de jornada. Porque tem entendimentos que, então, você vai pagar as 11 horas como extra. Não é só a diferença. Você imagina. A pessoa ficou 5 anos com você fazendo isso. Excelente exemplo de invisível. 11 horas extra por dia ou por semana, não sei o tamanho do problema. Aí esse funcionário é um gerente seu que tem um salário alto. Então, aí você vai multiplicando. Isso pode trazer um problema para a empresa que muitas vezes não é identificado. Por quê? As pessoas pegam contrato modelo, né, de algum lugar, sei lá, muitas vezes já vem da internet ou entrega sem ter uma análise específica da empresa. Então, a empresa ela precisa de alguma coisa. O advogado, depois até a gente vai entrar nesse tema, ele precisa entender a operação da empresa, como que funciona a empresa, o funcionamento dela para ir adequando. Então, erro de jornada seria uma das coisas. Contratação. No momento da contratação, você já precisa fazer as conformidades trabalhistas. Como eu estou contratando? Depois eu vou dar um exemplo prático aqui, que já deu problema. Eu tive que fazer defesa da empresa porque deu problema. Na contratação, o que ele está preenchendo? É uma ficha de emprego ou uma ficha de entrevista? A nomenclatura, doutora Priscila, tem muito a ver com o direito, né? O que eu estou dizendo, principalmente no trabalhista. Emprego é uma coisa, trabalho é outra. O que eu estou colocando aqui? Entrevista é uma proposta, caracteriza um vínculo ou não caracteriza. Então, a palavra em si que você usa ali vincula muito na questão trabalhista. Então, na contratação, já tem que saber quem você está contratando e como você está contratando. E aí já entra também o contrato de trabalho. Como que está esse contrato de trabalho? Ele está prevendo todas as coisas de interesse da sua empresa, não generalista. Né? Que aqui você vai entrar tal hora, sair tal hora, sua função é essa. Tá, mas tem um descritivo de cargo, ele assinou um descritivo de cargo, de função. Se amanhã ou depois ele vai lá e fala, não, mas além de eu limpar aqui, eu varri o chão. Então é outra função? Não, já fui contratado, não é um adicional. Então, tudo isso é na contratação. E depois viria a jornada. Aí, dentro do trabalho, tem questão de assédio moral, discriminação. A empresa começa a crescer. Muitas vezes, você, empresário, você tem o controle ali ainda da empresa. Tem poucos funcionários, estou com o controle, eu sei. Daqui a pouco começa a crescer, porque não tem como você crescer fazendo tudo sozinho. Então, você vai delegar, você vai passar, você vai ter equipes. Então, como essa equipe está gerenciando ali os seus subordinados? E ali começa a ter problema, que é relação humana. Relação humana tem problema. Então, começa a ter problema entre comandados e os comandantes. E ali pode gerar problemas de assédio moral, discriminação e assédio sexual também, né? Política para as mulheres, como que está sendo as mulheres dentro da sua empresa, como que é a relação com a chefia, tudo isso tem que estar de uma forma muito clara, que parece que no começo as empresas não... Porque vai fazendo, sabe? Não, vamos fazendo. É assim, contrata... E aí começa a crescer esse passivo que você não identifica e vai prejudicar o desenvolvimento da sua empresa, que... Se você montou a empresa ali, é o seu ganha-pão, é o seu sonho, você queria aquilo.
Então, você precisa montar essa prevenção. E dentro ainda dos contratos, eu coloquei aqui também a terceirização e contratos mal geridos. Então, você já contratou errado, porque no contrato está errado, você poderia ter um outro tipo de contrato com aquela pessoa. Hoje, com a reforma trabalhista, mudaram algumas regras, então tem outros contratos permitidos. Os tipos de contrato não é o assunto aqui, mas para falar, ser mais generalista. Eu preciso contratar ele com um vínculo, eu posso contratar ele com um prestador de serviço, mas aí eu também não posso maquiar. Eu não posso contratar, falar pejotização. Eu vou pejotizar, transformar todo mundo em PJ, só que todo mundo continua sendo empregado igual. Isso vai ter problema. Vai gerar problema e está dando debate, inclusive, entre o STF e o TST. Porque o TST tem o pensamento trabalhista, lógico que é um tribunal trabalhista, porque o direito do trabalho, né, vocês que estão ouvindo, ele tem princípios, né? Porque a gente aprende isso no direito, ele tem alguns princípios que regem o direito do trabalho, e um deles é a proteção ao trabalhador, ao hipossuficiente, é quem tem mais riscos. Então, ele vai proteger. A norma trabalhista protege mais o trabalhador. E aí o STF, mais com uma visão cível, não uma visão específica trabalhista, então está dando algum conflito ali, dizendo, eu posso terceirizar, independentemente do que seja, PJ, a pessoa vai assinar, e daí que tem horário, e daí que tem vínculo de emprego. Mas não é um vínculo de emprego, porque não é CLT, eu tenho liberdade econômica de contratar. O STF está defendendo isso. O TST anula isso, fala, não, você continuou com o vínculo, isso aqui você fez para... E aí o STF deu até algumas reclamações no STF, que é um recurso que você faz, dizendo, o TST não cumpriu a sua ordem aí, STF. Ele está caçando. Aí os advogados começaram, dos reclamantes, né? Ficou bravo, entrou com ação, então tem essa discussão no STF, que o Gilmar Mendes, se eu não me engano, o relator, suspendeu a discussão sobre a pejotização, e depois deu até problema se ia suspender tudo, se vale contrato tácito ou não. Imagina, contrato tácito para PJ, é uma coisa estranha, né? Mas, enfim, aí está toda essa discussão lá, que está gerando... E a empresa que já estava preparada, ela não está preocupada com isso. Não, já estou preparada, né? Você imagina ver uma decisão do STF mudando todo o que você achava que era o risco de anos para trás que você está correndo de não ter feito compliance trabalhista, ou a conformidade trabalhista, né? A falta de documentação adequada, que aí vai inserir tudo isso, que é a documentação, como que eu mando embora, o jeito que eu estou mandando embora, a documentação que eu preciso para isso, os termos que eu preciso para isso. Essa formalidade ainda existe e pode ser, viu, doutora Priscila, uma formalidade digital. Hoje já tem clientes meus que o contrato de trabalho é assinado por assinatura digital, válida, a assinatura do Gov.br, tem conhecimento, a Justiça reconhece como uma assinatura válida. Então, às vezes, a gente está falando de papel, parece que tudo tem que ser impresso, ser assinado. Não, o importante é dar conhecimento para a pessoa daquilo. E ela entendeu como que funciona. Esse é o meu contrato de trabalho, assim que vai ser a minha jornada. É isso. Então, os maiores erros são esses, na contratação, na demissão e durante o contrato de trabalho, as questões de assédio, né, que acontece muito no ambiente de trabalho, que a empresa precisa prezar para não existir dentro da sua empresa, né? Basicamente é isso. Basicamente tudo isso, né? Tudo isso, são muitos riscos, né? Exatamente. Só pelos exemplos já dá para preocupar o empresário. Já dá para preocupar na cadeira o empresário. Doutor, agora o doutor já citou todos esses riscos, né, que realmente acontecem. Eu queria entender um pouco mais da prática, né? Pensando numa consultoria jurídica, como o doutor faz, né, preventiva. Quais são os pontos que o doutor vai analisar primeiro para garantir que está em conformidade com o compliance está acontecendo, como o doutor comentou? Aí, assim, vamos falar de forma genérica, né? Não exatamente eu, mas a advocacia o que faria com um preventivo desse tipo. Então, primeiro é auditoria contínua. O que eu entendo por auditoria contínua? É sempre estar acompanhando. Não adianta você faz um preventivo agora, como eu estava explicando aqui, a jurisprudência ela é dinâmica. A jurisprudência é dinâmica, porque o direito ele é interpretativo. Tá? Então, tem uma norma ali positiva
e aquilo pode ser interpretado de algumas maneiras. Então, a jurisprudência pode mudar. Então, e isso acontece muito. O tribunal tem uma formação, daqui a pouco tem uma outra formação e altera a sua jurisprudência. E isso vem e é um efeito cascata, né? Alterando as decisões, as visões. Então, a auditoria precisa ser contínua. Então, se você tem uma equipe, um jurídico que faz esse preventivo, é esse um dos papéis dele, fazer essa auditoria contínua, fazer dessa ligação da sua documentação com as decisões judiciais. Que, em última instância, quem vai condenar a empresa a pagar ou não pagar, bloquear a conta, é o judiciário. Então, você tem que estar em conformidade com as decisões do judiciário, para você ter segurança jurídica do que você está fazendo, né? Então, a primeira coisa, você vai fazer auditoria, pegar a documentação, ver como está isso, para falar do trabalhista, tá, gente? Pode ter análise de crédito, de nota fiscal, como está sendo emitido, não está boleto, é outra coisa, particível, né? Por que eu estou citando só um parênteses? Teve um cliente meu que uma vez chegou para executar notas promissórias, e quando eu vi a nota promissória, estava preenchida errado. Ele devia para o devedor. Falei, olha, você imagina. Então, a pessoa achando que estava protegida, eu tenho um crédito, quero cobrar, fala assim, olha, vai para o advogado e fala, não tem nem como cobrar, porque está equivocado. Inclusive pague. É óbvio que assim, você não vai entrar com a execução, mas então a gente consegue fazer uma ação de conhecimento, uma ação de cobrança, outra coisa, mas é um outro caminho totalmente diverso. Mas isso para dizer como o documento é importante na empresa. Então o advogado vai analisar tudo isso de forma contínua, não adianta fazer uma vez e depois esquecer, porque inclusive a relação humana ela é dinâmica, ela vai alterando, muda, né? As funções da empresa mudam. Então é isso. Elaboração e revisão de documentos, que está junto com isso, que é essa auditoria que você vai fazer de forma contínua. Quando a empresa... E é impressionante, assim, quando eu pego um cliente, ou qualquer um, que não tinha uma assessoria preventiva, um preventivo, você identifica, mas no início ali, você já identifica muitos problemas na documentação. Porque modelo do e-social que sai, cara, é muito problema que você já identifica. Então você vai fazer essa auditoria, essa análise de documento, elaborar documento que falta. Você vai ver não tem um descritivo de cargo correto, a jornada está fora, não tem um acordo de compensação. Então ele está trabalhando mais que 8 horas por dia, descansa 2 na semana, ou seja, 1 a mais. Só que não está compensando isso. E aí, se ele trabalha mais que 8 horas, pode dar 2 horas extras por dia. Porque você não tem um acordo de compensação ou não está inserido no contrato esse acordo de compensação. Enfim. Treinamento, capacitação, que o advogado jurídico ele treina também os líderes da empresa. E, um exemplo lá onde eu atuo, muitas vezes eu dou palestra para gerentes dentro das empresas. Como aplicar sanção, como que eu vou fazer isso, o que é justa causa, o que não é, quando cabe advertência, quando não cabe, né? Que termos que eu uso, que termos que eu não uso, que também já aconteceu muito de vir, a hora que vem as suspensões ou advertência, tudo inválido. Você vê assim, deu 2 suspensões pela mesma coisa, demorou para dar a suspensão, é uma série de coisas que a pessoa vai vendo. A empresa perdeu tempo, energia, o gerente fez isso, tem um papel, uma documentação, e aquilo não vale nada. Você está jogando dinheiro no lixo, entendeu? É isso. Essa assessoria consultiva diária, assim, eu tenho contato com RH de empresa todo dia. Surge problemas todo dia. Vale transporte, vai dar problema. A pessoa que não foi trabalhar apresentou um atestado ruim, dá problema. Inclusive, fazendo uma emenda aqui, uma das coisas que o preventivo ajuda a fazer é elaborar um regimento interno para a empresa. Uma das coisas que precisa ter. Muitas empresas não têm regimento interno. Porque o regimento interno ele vai tratar de alguns assuntos específicos que não tem na legislação. A CLT não fala nada, outras normas não falam nada, nem um acordo coletivo, nada. Então, ali, quando que eu preciso entregar o atestado médico? 24 horas, 48? Posso mandar pelo Zap? Não posso? O que eu posso fazer com o atestado? Vai somar? Não vai somar o atestado? Peguei 3 dias, no outro dia mais 3, depois mais 3. Vai somar os atestados? Não vai somar? Tem legislação própria.
Mas a empresa, os funcionários não sabem disso, como que funciona isso. E às vezes eles ficam meio perdidos. E então esse regimento interno vai esclarecer isso. Empresas que ficam em condomínios de empresas, sabe? Como que vai entrar? Você pode chegar de qualquer jeito? Pode entrar de capacete, sem capacete? Se eu estou de moto, motociclista, tem que me identificar, não me identifico. Uma série de coisas que não parece, mas a hora que você vê o regimento interno, é importante para a empresa crescer de uma forma sólida, né? Então, isso é uma das coisas também que analisa. E os riscos futuros, né? Dentro do que você tem hoje, o que ficou para trás de risco? Porque você atualiza, olha, daqui para frente não vai ter problema, mas daqui para trás ainda pode continuar. Então, o que vai acontecer daqui para trás? Qual que é o risco que eu posso ter com essa documentação que eu não alterei? E aí você vai fazendo o gerenciamento desse risco junto com o consultivo e o preventivo da sua empresa, que assim, é uma coisa que não termina, tá, gente? Ainda bem que tem uma área própria, né? É uma coisa que não termina. Por quê? Por que isso é importante? Até voltando na primeira pergunta. O empresário, ele precisa estar preocupado em gerir o produto dele, a empresa dele. Ele não pode ficar preocupado se o contrato lá está certo. Ele tem que... Não, está certo. Ele tem que tomar a decisão correta dentro de uma segurança que ele tem. Ele não pode se preocupar com isso, que ele tem que gastar energia em crescer a empresa, mudar o layout, sei lá, as coisas que desenvolver a operação, né, que cada empresa tem ali. Ele não ficar preocupado com isso. Uma das funções do preventivo é isso também, da segurança jurídica, para tomar decisões, o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer ali, porque uma das coisas importantes, o jurídico não gerencia a empresa, ele apresenta os riscos. Quem comanda a empresa, toca a empresa, é o empresário, é o dono da empresa, ele que vai aplicar aquilo. Então, o jurídico não pode fazer isso. Não é que não pode. É que se fizer assim, vai dar esse risco. Se fizer assado, é outro risco. Quem vai tomar a decisão do risco é o empresário. O advogado ele vai ajudar o empresário a entender esses riscos e ver para onde que é o melhor caso. Então, vou assumir esse risco aqui porque é menor. Às vezes, chegam casos que não tem como não ter risco zero. Não existe isso. O risco sempre tem. E eu costumo falar isso para meus clientes. Mas isso, então, o que eu faço para ele não entrar com a reclamação? Não existe. Não tem, porque é um direito potestativo. Entrar sempre pode. O direito potestativo, o que é? A pessoa pode... É um direito de entrar com a ação. Eu posso entrar com a ação amanhã. O Silvio Santos é meu pai. Eu entro com a ação. Não tem como ele me proibir de não entrar com a ação. Agora eu vou ter que provar. Tem todo um procedimento. Mas é isso. Então, não tem como você evitar... Mas tem que, quando entra com a ação, você tem toda a documentação correta para a empresa não ser penalizada. Excelente. Resumindo, é isso. Quase tudo isso. Excelente. Doutor, obrigada pela riqueza de detalhes, né? Esse conteúdo tem muito valor para a nossa audiência, porque se algum empresário tinha dúvidas da eficácia da advocacia preventiva na área trabalhista, eu acho que esse episódio está sendo muito esclarecedor. Não só, né? Porque eu acho que muitos têm esse pensamento de que essa orientação seria para o empresário, né? E o doutor aqui abrangeu com maestria essa situação, que é bem mais amplo, né? Então, é o suporte ali no RH, palestras direcionadas para a equipe de liderança. Então, na prática, isso tem um valor imensurável, né? E aproveitando, né, que o doutor está detalhando, aí a gente está conseguindo extrair bastante informação sobre esse trabalho, quais seriam as áreas-chave da relação entre empregado e empregador, né? Qual seria os pontos de atenção que o doutor podia estar pontuando aqui para a nossa audiência em relação a isso? Doutora Priscila, então, é o seguinte, até eu mencionei algumas coisas aqui, porque você vê que está tudo interligado, né? Mas um dos pontos chaves que o empresário precisa entender e precisa verificar numa prevenção. Contratação, volto lá na pergunta. Então, a contratação, o início dela já precisa ser de forma correta. Então, essa contratação, desde fazer recrutamento, seleção, que não é a prevenção que vai fazer. O jurídico, eu não faço recrutamento e seleção, mas eu oriento como fazer formalmente que não vai ter problema na justiça do trabalho em relação à conformidade trabalhista. Então, tá vendo? O jurídico vai estar junto
com o recrutamento, que às vezes é o RH que faz o recrutamento, com a documentação, voltando lá, o que ele está preenchendo. Depois eu vou dar, acho que tem uma parte que tem um exemplo prático. Eu vou citar um exemplo lá do que uma contratação errada que pode dar um problema, né? Política interna e regimento interno. Como que funciona a política interna da empresa? Uso de rede, o que eu posso fazer? Uso de celular. Muitas empresas disponibilizam, tem vestiário, tem local para guardar coisas. Quem é responsável pelo aquilo que está guardado ali? Então, esses são os pontos-chave. Contratação, política interna, regimento interno, tratativa das lideranças, e os liderados, que é essa questão de como vou tratar a cultura dentro da empresa. O que configura, o que não configura, o assédio, piadinha. Eu já conversei com gerentes, ele acha que as piadinhas não configuram, porque a piadinha machista, piadinha misógina, até com conteúdo sexual, é normal. Estou fazendo uma brincadeira, parece que não está num ambiente profissionalizado. Então, perfeito. Eu já me deparei com isso. Eles ficam surpresos, mas isso dá problema? Dá problema. Ninguém te falou, você está atrasado. Exatamente. Não é assim. A empresa não é sua. Você não pode ficar fazendo... Não é qualquer ambiente, né? Não é qualquer ambiente. Profissional. Exatamente. Então, essas tratativas... E aí entra também a questão de advertência, suspensão, como eu aplico ou não aplico. Já vi muitos. Suspensão, advertência por não cumprir o horário de almoço a 1 hora de almoço. Cumpriu menos. Então, você confessou que ele cumpriu menos. Não é essa a advertência. A advertência tem que ser por não registrar o ponto. A obrigação é registrar o ponto no horário e vou retornar. Ou então você tem que colocar orientado a retornar e terminar o horário de almoço. Porque você apresenta um documento desse, pensa, opa, então, tá vendo? Ele realmente não cumpriu o horário de almoço, até foi punido, mas ele voltou a trabalhar menos de 1 hora e você não computou, mas enfim, né? Então é isso, a jornada de trabalho, remuneração, como a remuneração, hora extra, se tem compensação, se não tem, se tem acordo coletivo, não tem. Até outra coisa que eu esqueci de falar, Marcos, se me permitir voltar, a relação da empresa com o sindicato de classe, né? Acordo coletivo, quem que vai fazer um acordo coletivo? Às vezes a convenção, só rapidamente, convenção coletiva é quando ela é abrangente. É quando um sindicato de uma categoria negocia com um sindicato de outra categoria. São sindicatos. O sindicato da empresa e o sindicato do trabalhador. Vai reger aquela área. Então, o sindicato dos químicos com o sindicato da indústria química. E vai colocar lá o que pode ser feito, o que não pode, essa negociação. Cada empresa ela pode ter uma especialidade, algo específico que ele tenha que elaborar esse acordo coletivo. Então, o acordo coletivo ele é específico entre o sindicato da categoria dos empregados com aquela empresa, ou o conjunto de filiais daquela empresa. Então, ele é mais específico. Por exemplo, a convenção coletiva diz você tem que pagar gorjeta. Tem que pagar gorjeta porque atendimento, né? Hotéis, bares, restaurantes, tem que pagar gorjeta. Não, mas minha empresa não tem atendimento. É alimento, mas não tem garçom. Então, como que vai ser isso? Vamos fazer um acordo coletivo com o sindicato. Então, o preventivo também faz isso. Jurídico que vai negociar com o sindicato. Como que fica essa questão? Eu percebo alguns empresários, depois eu demovo ele da ideia. Esse sindicato só faz isso, critica. Eu falo, não, mas o sindicato está fazendo o papel dele. O papel dele é representar o trabalhador. A empresa que tem que estar preparada para aquilo que está sendo exigido. Você precisa conhecer aquilo que está exigido e estar preparado. Não adianta, porque o funcionário bem representado, conhecedor dos direitos dele, ele vai colocar a empresa para frente. Essa é a visão, né? Da participação do empregado. Ele precisa entender aquilo, tá? Ele se sente até mais protegido, né? Ele se sente mais protegido, Depois a gente pode entrar nesse assunto de turnover, que diz, né? Muitos funcionários não param, você perde
talento ali, você não consegue, porque muitas vezes você não tem essa conformidade aí que ele não se sente seguro, né? E os desligamentos, então volta lá, contratação, gerenciamento, a jornada de trabalho, contrato, documentos e os desligamentos, que também é documento. A pessoa está grávida, como que eu mando embora? Ela pode pedir demissão? Não pode pedir demissão? Tem que ser homologado? Não tem que ser homologado no sindicato? Mas ela quer pedir demissão, mas está grávida, ela pode. Como tem que fazer? Ou o funcionário tem alguma estabilidade, está faltando, fez abandono de emprego. Como eu aplico o abandono de emprego? Tem muito disso. A pessoa sai de auxílio doença pelo INSS, não volta mais. Recebe alta, a empresa não fica sabendo, e fica pendurado na sua folha lá, aquela pessoa. Como? Tenho certeza, se tiver alguém de RH me ouvindo aí, vai saber. Quem tem mais de 5 funcionários já vai ter um problema desse. Pegou, ficou afastado pelo INSS, não volta, não sabe se volta, recorre no INSS. A gente chama de limbo jurídico. Sumiu. A pessoa fica no limbo, não recebe do INSS, mas também não volta a trabalhar na empresa, E fica sem receber. E sabe o que acontece quando ele entra com essa reclamação trabalhista? O que a Justiça do Trabalho vai decidir? Quem é responsável por pagar o salário? A empresa. Então, todo esse tempo que ele ficou sem trabalhar na sua empresa, e tendo alta do INSS, e você não foi atrás dele, não aplicou, não mandou volte, quem vai ter que pagar você? Sem ter a mão de obra desse trabalhador. Olha como o gasto é grande. Vai ficar 12 meses com a pessoa pendurada na sua folha. Eu estou falando meio pejorativo, não é pendurado na folha, mas ele vai estar ali na sua folha de pagamento, você vai estar recolhendo os impostos, está suspenso, não está pagando salário, nada. Mas ele está ali e você não usufruiu daquela mão de obra. Se você contrata alguém, você precisa daquela mão de obra para fazer as coisas, né? Que vai te dar o retorno para a empresa e tal. E depois ainda você tem que pagar tudo para trás. Então, isso pode gerar um problema muito grande. Então, os desligamentos, acho que dá muito mais problema no desligamento do que na contratação. O desligamento é muito... cada um vai pensar de um jeito, aconteceu tal coisa. E hoje, gente, o empregado, e acho que tem que ser assim, ele está empoderado, né, dos direitos dele. Só que muitos não entendem. Às vezes faz uma pesquisa, acha que aquele é o direito e não entende que aquilo não se aplica para aquele caso. Então, tem que saber lidar com isso também. Sim. É isso. Bom demais. Doutor, eu queria entender um pouco mais os custos não financeiros que a empresa corre risco no caso de um litígio trabalhista, né? A gente sabe que tem uma ameaça financeira gigante. O doutor já deu alguns exemplos de como isso pode ser muito oneroso. Mas quais são os riscos não financeiros que podem acontecer aqui também? Eu elenquei algumas coisas, que é aquele risco invisível que a gente estava dizendo, né? Então, dano à reputação e à imagem da empresa, por exemplo. Desgaste e perda de foco de liderança. Então, o que é o desgaste com a reputação? Pode afastar cliente seu. Né? Depende da empresa, isso pode sair na imprensa, sai uma matéria sobre aquilo. Redes sociais, né? Redes sociais. Então, aquilo acaba, do mesmo jeito que pode ser positivo, olha, aquela empresa é boa, trata bem os funcionários, cumpre as determinações, o ruim também é verdade, né? E pode pesar no bolso que você não vai enxergar o cliente que você perdeu, a pessoa que deixou de vir, um talento que você deixou de manter, que poderia dar uma ideia diversa, você que poderia ser um bom líder dentro da sua empresa e não trazer esses problemas. Então, também isso é problema. Isso, a questão de desgaste e perda de foco da liderança. Quando a empresa procura o advogado com as ações trabalhistas já em andamento, a queima de energia que a alta gestão da empresa, o RH, faz só para tratar disso, o cara esquece de estar na empresa, porque tem que elaborar quantidade enorme de tempo e energia para responder a intimação que chegou, quem que está controlando isso. Testemunhar lá quantas de vezes que o líder exatamente, quem vai ser preposto, quem não vai ser preposto, qual a defesa que vai preparar, a audiência que vai ter, quem vai falar, quem não vai falar na audiência. Então isso desvia o foco do principal, que ele não tinha que estar preocupado com isso, né? Porque o problema está lá, o fogo está pegando. Então está aparecendo fogo, você vai ficar jogando água ali. Então isso porque principalmente alta gestão, RH, tem salários altos. Então você está pagando uma pessoa
custo hora dela. Quanto é o custo hora? Vai fazer uma perícia técnica na sua empresa. Então, você vai designar pessoas para acompanhar. Vai o advogado, vai o RH, vai o gerente da empresa. Tudo isso está lá. E demora 3 horas para fazer. Ninguém está trabalhando. Estou ali acompanhando a perícia. Todas as horas estão ali. E o foco devia estar... Então, você está gastando ali. E isso é meio imperceptível, porque é o salário da pessoa, tá? Mas ele não está entregando essa energia porque deveria entregar. Então, uma das coisas também. Queda de motivação, né, do clima organizacional. O empregado que já não trabalha com aquela como pode dizer? Energia, exatamente. A pessoa já faz só o básico, desconfiança, né? A produtividade acaba caindo. Isso é mais de recursos humanos, tá vendo? Muito ligado, né, doutor? Muito ligado. Engraçado. Acho que recentemente a gente teve um caso bem que chamou bastante atenção num banco grande do Brasil, que, né, tá tendo bastante problema entre o sindicato e, ao mesmo tempo, já saiu o resultado de pesquisa de clima de como caiu, assim, de uma vez, tudo acontecendo, né? E como uma coisa está ligada na outra, né? Se você vê a coisa pegando fogo do seu lado, o seu trabalho já não fica com foco 100%. Não fica, né? Exatamente. Você começa a ver, aquele ali entrou com litígio e ganhou, tudo que a empresa faz, aí você começa a multiplicar os litígios dentro da empresa. Então, o empregado, acontece isso, o empregado identifica primeiro o risco, aquele problema, do que a empresa. Porque ele já sabe que tem um risco, ele vai entrar com ação. Fala para o outro, entra com ação. Aí ele identificou um problema lá, e você, o gestor, não identificou o problema. E hoje tem isso, nós temos um problema hoje, que é não pode dizer muita da lide predatória, né? O CNJ, ele tem eu vou explicar certinho o que é. Ele tem uma portaria, uma recomendação para o juiz do que é essa lide predatória, que nada mais é que uma lide inexistente ou uma lide forjada, vamos dizer assim, é o abusar do direito da ação. Então, quando tem aqueles advogados que fazem a busca ativa de cliente, isso é captação de clientela, né? Que você entra em contato com a pessoa, pega os dados da pessoa, não se sabe como. Geralmente empresas grandes, supermercados. Você trabalhou em tal lugar, no Carrefour, sei lá. No Carrefour tem câmara fria. Então você tem direito a isso. Você não fala que tem direito, fala que vai receber. Você vai receber dinheiro. Então fica orientando essas pessoas. Manda um link lá, a pessoa clica, já vem tudo assinado, nem sabe o que aconteceu, não faz entrevista com a pessoa. Essa impessoalidade, a OAB pune isso, né? O advogado está lá no Ceará e eu contratei um cliente meu trabalhista aqui em São Paulo. Isso é um dos indícios, não quer dizer que possa ter uma entrevista online. Né? Um dos indícios é isso. Assinatura eletrônica sem uma segurança da chave específica que o CNJ ele relata ali. Então, o que pode fazer? Né? Então, como aumenta essa demanda de você tem você tem isso para receber... Vários empregados, né? Isso, aí começa todo mundo fazer aquilo, identifica. A pessoa de fora identificou um problema que é a câmara fria sua, que é uma insalubridade específica, asfalto quente, alguma coisa que está fazendo ali, e aquilo vira um problema. Então, por isso que esses litígios, esse problema precisa ser identificado antes, né? Dificuldade de retenção de talentos, né? Que você acaba perdendo um histórico de litígio grande e acaba afastando os talentos que poderiam trazer resultados melhores para a sua empresa, né? E custo emocional. A gente estava conversando aqui do custo emocional, que é totalmente invisível para os gestores e para a equipe. Né? O estresse de lidar com esses processos judiciais, estresse é um alto custo para os líderes e para os funcionários. Tanto que esse problema emocional, essa questão de burnout, que está muito famoso, por exemplo, do banco, tem agora aí uma NR, né, que saiu, que as empresas vão ter que cumprir algumas coisas. Eu não sou engenheiro do trabalho, nem da medicina do trabalho, poderia alguém da medicina do trabalho falar mais específico sobre isso, mas essa NR, ela determina algumas coisas exatamente para a empresa monitorar o ambiente de trabalho. Como está o meu ambiente de trabalho, emocionalmente as pessoas ali? O que está acontecendo?
né? Como que está esse ambiente? Então, tem uns formulários para ser preenchido, como você vai ouvir os seus funcionários. Você está dando opção para ele de ouvir? Tem um canal de denúncia, um canal... Já vi também clientes meus, olha, numa entrevista que nós fizemos de ambiente da empresa, né, como que sente, teve uma denúncia lá, uma pessoa falou, ó, o gerente está fazendo tal coisa dando prioridade, sabe? Mudando, alterando horários. Então, você descobriu um problema porque você ouviu a equipe, tem um canal de ouvir. O proprietário está sabendo o que está acontecendo, ou os líderes, né? Ó, então, aqui tem esse problema, vamos agir. Então, esses canais também de ouvir as pessoas, ouvir os seus funcionários, é importante ser criado. Não só pela questão emocional do trabalho, como que está psicologicamente aquele trabalhador. Ele está em jornada extenuante, os chefes estão fazendo assédio com ele e aquilo vai desgastando a pessoa, né? O assédio moral, começa a tirar a ferramenta de trabalho, enfim, punição, aquela questão que algumas empresas fazem, né? De choque de gestão. Então, se você não... Principalmente de venda, né? Se você não bate meta, você vai pagar 10 flexão. Isso aí é um problema muito grande. E tem muitos líderes que não entendem. Não, eu estou incentivando ele a vender. Não, você está cometendo ilegalidade trabalhista. Não pode ir embora até bater a meta. Vai ficar trabalhando até bater a meta. Então, é uma série de coisas. E um dos exemplos que a justiça já julgou é isso, de pagar flexão, pôr a mulher lá vestido de não sei do que e faz uma dancinha lá, dança na boca da garrafa. Eu vi isso já. Você vê aonde vai, né? O desconhecimento aí do trabalhista. Então, esses custos todos que eu estou dizendo, não é nada mensurável específico, né? Quebrou esse copo, o copo custa R$10. Não. Então, respondendo essa pergunta, esses custos invisíveis vai gerar muito problema, né? Dificuldade na retenção de talento, custo emocional, desgaste da liderança, queda de clima, motivação, dano à imagem da empresa, clientes que você perde que poderia vir, você não sabe. Porque quando você perde o cliente, você sente. Mas e o cliente deixou de vir? Né? Então, você nem sabe, né? Excelente. Doutor, considerando, né, teve vários exemplos aí, mas compartilha com a gente, pela sua vasta experiência, né, lógico, sem citar nomes, algum caso que ele pode até ter um cenário comum, né, que o doutor acompanhou, enfim, dentro da sua experiência, onde a advocacia preventiva poderia ter solucionado. Assim, tem bastante exemplo. Eu até coloquei aqui algumas coisas que a gente poderia falar. Por exemplo, no exemplo que eu dei da contratação. Então, chegou um cliente com reclamação trabalhista, a pessoa fez a entrevista, mandou o documento, chegou a fazer um teste na empresa, uma integração na empresa, e não foi contratado. Não foi efetivado. Entrou pedindo, eu tenho uma expectativa de direito, sofri um dano moral, porque eu achei que fosse contratado e não fui contratado. Entendeu? Isso é um exemplo prático. E aí o que acontece? Aí eu fui ver a documentação, aí nós alteramos tudo, a palavra. Então, já tinha ali não é uma ficha de entrevista, é uma ficha de emprego. Então, ele já é empregado? Não. E ficha do quê? Registro de emprego? Não. Você está solicitando uma entrevista, está participando de uma entrevista, tem que deixar tudo claro na documentação que está acontecendo. Não se faz integração antes da contratação. Como você vai fazer integração e depois eu não vou contratar? Não pode. Não existe teste. Vai ficar fazendo teste aqui de 2 dias. Né? Isso, inclusive, para já emendar um outro exemplo, a pessoa fez o teste 2 dias e foi efetivado. Fez um contrato de experiência. 45 dias, renovar por mais 45. Nesse meio tempo não deu, rescindiu o contrato ali antes dos 90 dias, não ficou legal e tal. A pessoa entrou, conseguiu comprovar na justiça que ela trabalhou esses 2 dias antes do contrato de experiência, a justiça anulou todo o contrato de experiência e virou um contrato por prazo indeterminado, multa de 40% da FGTS, por causa de 2 dias que fez errado, né? Isso um caso, se são 10, 20,
30. Então você começa a multiplicar. Então, para citar 2 exemplos, na contratação, como faz errado. Né? A documentação é importante. O que tem no contrato, o que não tem. O contrato de experiência, outra coisa dá problema. Assina a renovação junto. Não pode. Né? Já contrato 45 dias, já renovo por mais 45. Não, a renovação é depois. O cara já renova na mesma data. A justiça vai invalidar aquilo. E na mesma folha ainda, já assina tudo junto. Renovação é depois, é primeiro aos 45, depois nós vamos renovar. Então, como fazer isso? É isso que é o papel do advogado, orientar como vai fazer. Como que eu vou colocar no papel isso? Para depois isso não ser anulado lá na frente e você ter um problema financeiro grande para a empresa. Né? É demissão. Isso para falar, citei exemplo de problemas na contratação, problema prático que a justiça condena, inclusive, alguns até pagar dano moral. Relação à demissão, eu citei aqui do exemplo. A empregada grávida pode pedir demissão? Pode, mas tem que ter um procedimento para fazer. Precisa ser homologado? Não precisa ser homologado no sindicato? Então já aconteceu também. A pessoa ficou esse tempo de contrato de experiência, anulou o contrato de experiência porque eu fiz a contratação errada e no meio tempo ela ficou grávida, não sabia que estava grávida, ninguém sabia. Então, ela pegou uma estabilidade gravídica, porque ela estava grávida. A empresa não detectou isso, não ficou com a pessoa trabalhando e ainda teve que pagar toda a estabilidade da gravídica dela. Né? E a gente pode cair aqui numa outra questão, que muitos me perguntam, ou dissipa, esse exemplo que você deu da gravidez, pode ser dissipa, alguma estabilidade que tenha, precisa ser homologado no sindicato. Esse pedido de demissão, quando é pedido de demissão, justa causa é outra coisa. Dá para dar justa causa, dá para justa causa. Mas precisa ter homologação no sindicato, porque senão o TST, inclusive, tem posicionamentos recentes que presume-se que é nulo. Eu fui obrigado a pedir a conta, porque eu tinha uma estabilidade e a empresa me forçou aquilo. Então, por isso que a CLT diz que precisa homologar no sindicato, para o sindicato orientar o trabalhador. Você sabia que você tem esse direito, esse direito, esse direito? Você sabe? Não, quero pedir a conta. Aí, tudo bem. Não, eu quero mesmo, não quero ficar mais, porque daí ela tem o direito de... porque é irrenunciável, a estabilidade gravídica é irrenunciável, é direito do nascituro, não é da mãe. Né? Mas o vínculo de emprego ela pode romper, porque a estabilidade é pelo vínculo. Então, não existe renúncia à estabilidade gravídica. Ela tem conhecimento da estabilidade e rompe o vínculo. Aí sim. Então, é isso que a justiça vai... Você está vendo como as palavras influenciam? Muito. O que é rompimento? É renúncia? Não é renúncia? O que eu estou fazendo com isso? É a renúncia do direito? É o vínculo com a empresa que eu estou renunciando? Né? Exame médico na saída. Porque, assim, é proibido exigir exame, o teste de gravidez, o teste de esterilidade na entrada para a mulher. Isso não pode. E a multa é altíssima, 60 vezes o maior salário dentro da empresa. Imagina um banco fazendo isso, contrata lá alguma faxineira, algum empregado específico, e você exige esse atestado de esterilidade, que tipo, você não está grávida, né? E tem que pagar 60 vezes o salário do presidente da empresa. 100 mil reais, sei lá. Sobre isso, você imagina. Então, é proibido na admissão você exigir isso. Você vai fazer o teste admissional comum, de saúde e tal. Não é proibido você pedir. Agora, na saída, você pode pedir, solicitar para a mulher, desde que ela autorize. Aí tem uma questão, você precisa... também formalizar isso. Porque você está fazendo isso para proteger o direito. Então, ela vai assinar um documento, eu autorizo. Você pode fazer um exame de sangue, tem que autorizar, vai perfurar a veia. Não, autorizo. E o exame vai ser entregue para ela, não para a empresa. É para ela. Ela que vai levar na empresa se ela quiser informar. Não, eu estou grávida, aí você tem que reverter. Reverta. Opa, então você vai ser readmitida, não vai ser mais mandado embora. Para você se proteger disso. Ou se a pessoa mesmo não quiser mais, aí é diferente. Mas a pessoa sabe, porque muitas vezes você manda embora, ou pede demissão, não tem ciência ainda que estava grávida. Né? Não tem ciência, porque é da data da concepção. É desde quando vai fazer o exame lá, 40, tal data provável.
que específico você não sabe. Mas tal data provável da concepção. Daquela data para frente, até 120 dias após o parto, eu tenho a estabilidade. E alguns acordos coletivos ainda prorroga, coloca mais 75 ainda. Então, e tem algumas empresas que faz até 6 meses. Hoje tem, chama empresa cidadã, né? Você faz você dá um período maior para a mulher ficar dessa habilidade grávida, para ficar com a criança, com o filho, amamentar, cuidar, né? Porque precisa desses cuidados. E você abate isso depois com impostos do INSS, tá? Porque essa pessoa essa funcionária ficou afastada, né? Depois a gente pode falar, isso não vai entrar aqui agora, mas questão de pode licença maternidade para o gênero masculino também, se eu tenho, aí vai longe a questão. Outro episódio que precisa ser até um assunto mais específico. Mas é isso, entendeu? Para citar 3 problemas que você pode ter na demissão e que sempre acontece, né? De ter estabilidade na contratação, como que está, do exame médico que eu posso fazer. Você está vendo como a advocacia preventiva aí, você entender que você pode fazer um exame, identificar que ela está grávida, você evitou um problema de ter um custo que você vai ter que pagar sem você ter essa mão de obra, porque a gravidez não é doença. A pessoa pode trabalhar, a não ser que seja uma gravidez de risco, é outra coisa. A pessoa vai ficar afastada. Mas então é isso. Para citar 3 exemplos assim banais que a pessoa não percebe, tá? Quando você está contratando, você não percebe isso, porque sempre fez assim, sempre continuar assim. E esse é um pensamento meio atrasado. Bom demais, doutor. Isso. Ficou muito claro, assim, com os diferentes exemplos. Muito obrigado. Só eu estou falando aqui, não estou deixando os apresentadores falar. Não, mas é isso, a gente quer extrair muita informação. Essa é a ideia. O doutor vai ter que voltar outra vez, porque tem muito conteúdo para a gente falar. Exatamente. Mas... Não para de falar, advogado adora falar. Mas bom demais. Doutor, eu já ia embalar uma outra pergunta, que é o outro lado da moeda, né? O doutor já chegou a exemplificar em alguns pontos, em algumas respostas, essa questão, mas eu queria entender o benefício real ali do funcionário, né? Uma consultoria jurídica preventiva acontecendo, já consigo imaginar, né, esse clima já ficando mais interessante, mais amigável, em conformidade com as leis, né? Quais são os principais benefícios para o funcionário que está ali nesse ambiente? Isso é um jogo de ganha-ganha. Então a empresa ela vai ter o benefício daquela mão de obra mais qualificada, da pessoa trabalhar melhor, de ter uma saúde emocional específica. Por isso que é importante férias, a pessoa tirar férias, descansar. O trabalho exaustivo não adianta para ninguém. O negócio de mãe heroína que faz 200 mil coisas não existe. Você entendeu? A pessoa precisa descansar, precisa ter lazer, precisa ter cultura, precisa ter a vida dela, né? Uhum. E você precisa solucionar isso. Como que vai fazer dentro da empresa? Então, a empresa que busca isso e tem uma segurança jurídica, para ela também vai dar uma segurança para o empregado. Então, ele tem a certeza, a gente até comentou isso, né? De estar trabalhando no ambiente que está cumprindo as regras, que você conhece os seus direitos, você sabe os limites, até onde o chefe pode chegar, o que não pode fazer, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Então, daí, gente, então, segurança jurídica, clareza e transparência na relação. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei como que funcionam os atestados médicos, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Isso traz uma segurança para quem está prestando o serviço, seja com vínculo de emprego direto ou uma prestação de serviço. Então, você tem conhecimento daquele local, um ambiente de respeito, né? Eu já ouvi dizer, já ouvi relatos de mulheres falando para mim, naquela empresa não trabalho. Mulher, porque sabe que tem um gerente assado que faz isso, entendeu? Daquelas piadinhas bestas, aquilo tudo que configura um assédio em relação à mulher, né? Que ela sofre muito mais do que o homem nessa questão. Então, esse ambiente de respeito, você retém ali o talento, e para o empregado, nesse caso, mulher, é muito mais gratificante trabalhar ali. E para o homem também, saber que não vai ser assediado moralmente dentro daquele ambiente. E você vai trazer, por isso que é ganha-ganha, um ambiente melhor, o seu trabalho melhor, tem uma produtividade melhor,
tem um salário mais específico. E, inclusive, se a empresa ela é estruturada, ela consegue pagar salários melhores. Ela tem mais clientes, tem mais rentabilidade. Então, ela vai pagar salários melhores. Estabilidade e confiança do empregado com a empresa. Então, isso também traz benefícios para o empregado. De ter mais benefícios, a empresa entender que precisa reter aquela mão de obra e pagar outros benefícios para ele. Né? Como está sendo pago aqueles benefícios, está correto, não está correto. E dá para a saúde. Eu estou exercendo uma atividade insalubre, pode ter. Eu entro na câmara fria, mas está correto isso que eu estou usando? É uma japona, o que é? Eu tô exposto ao risco ou não estou? Ele tem a sensação que a empresa está preocupada com a saúde dele ali dentro, né? Trabalha em altura, a pessoa trabalha com antena, em poste, como está os equipamentos? Está tudo certo? É válido? Não tá? Então, ele se sente mais seguro porque a empresa está... eu já vi também funcionário pagando ele mesmo EPI, levando lá. Não tem EPI. Imagina como uma pessoa trabalha, né? Então, é um risco muito grande. É isso. Então, também tem benefícios para o empregado, sim. Eu elencaria esses benefícios. Excelente. Legal demais. Doutor, e para o empresário, então, que investe na advocacia preventiva, né, o que ele espera, na verdade? Qual é o papel do empregado, né, para esse ambiente mais justo e mais saudável que a gente está apontando agora, né? Porque ele vai ter o benefício e precisa participar. Né? Perfeito. O papel dele nessa relação. Então, aí, primeiro assim, ter o conhecimento dos direitos e deveres. Isso ele precisa participar para conhecer. Então, uma das coisas é ter o conhecimento e participar ativamente dos treinamentos que tiver, né, como atividade dele. Dentro daquele exemplo que eu citei, dos canais de conversa, de formulários, comunicar a irregularidade que ele entende, que ele viu, que ele acha. Às vezes parece besteira, mas pode não ser, né? Quando isso é identificado. Então, comunicar essas irregularidades, participar dos treinamentos, entender os seus direitos, porque isso vai representar melhora para a sua condição de trabalhador, né? Manter a conduta adequada, entendeu? Registrar as informações relevantes. Por que isso? Porque o funcionário, quando ele passa, isso você entende que é uma experiência para o funcionário, que, sei lá, o segundo emprego, o primeiro emprego, nunca trabalhou numa empresa que é correto assim, ele vai adquirir um know-how ali com aquela implementação. Eu já trabalhei em empresa, em escritório, que implementou o ISO 9000, por exemplo. Então, eu participar daquilo, para mim, é uma forma de conhecimento. Eu posso colocar no meu currículo, eu sei, participei da implementação daquela ISO, daquelas normas. Então, isso é interessante para o empresário que está contratando saber dessas qualidades. Então, registrar essas informações, participar e comunicar. É isso. Ser um agente ativo junto com a sua liderança. Doutor, bom demais. Acho que dá para considerar uma aula. Considerar uma aula não, que a gente passou aqui. É bem en passant. Mas passamos por muita coisa muito importante. Acho que a gente está caminhando para o final aqui, doutor. Mas eu queria finalizar com uma mensagem final para as empresas que ainda hesitam em contratar uma consultoria preventiva, né? Acho que depois de ouvir todas essas... Se assistir esse episódio inteiro, não vai mais hesitar. Exatamente. Já vai compreender. Já vão estar convencidos. Mas daria o conselho final para essas empresas que ainda hesitam, né, em fazer esse trabalho preventivo. Normalmente eles estão sobrecarregados, vivendo aquela loucura. Mas qual que é o conselho final para essa empresa? Então, assim, se eu puder resumir numa frase... Eu até coloquei aqui uma frase assim que não construa sobre a areia da desinformação, construa sobre a rocha da conformidade. Então, se você está construindo o seu sonho, sua empresa, porque se você entendeu que deve empreender, e a doutora Priscila é uma grande empreendedora, você mentaliza aquilo, você imagina crescendo, fazendo e tal, né? Então, se você não entender que dentro desse pensamento você precisa colocar ali qual vai ser o meu preventivo jurídico, você precisa mudar.
Exato, por tudo isso que eu falei. Então, redução drástica de litígio. Você vai ter um custo muito maior de contratar um advogado para te defender naquela ação do que você ter um custo com ele preventivamente para agir, porque aí vai ter um custo muito maior de fazer uma defesa específica daquela ação e só vai cobrar para fazer aquela defesa. Você imagine todas as outras coisas. Sim. Então, você vai evitar isso. Custo judicial também. Porque tudo isso, gente, que nós estamos falando, não é só custo com o advogado. Tem custo judicial, custa mesmo. Pagar guia para você recorrer, para fazer as coisas. Tem que depositar valores. Então, muitas vezes, o cliente até não entende isso. Para recorrer, vai ter que depositar X. Mas como que não? Tem um problema aqui, tá vendo? Como que? Então, todos esses gastos, que são custos judicial e custo com advogado, você vai prevenir isso. Né? Então, você que ainda está reluzente, não quero, você precisa mudar seu pensamento, porque você mesmo vai ganhar com isso. É mesmo com aquela pessoa que não quer cuidar da saúde. Né? Como não? É bom para você, como você não quer? Tem como, né? Exatamente. Minimizar. Questão de multa e penalidade, porque tudo nós estamos falando aqui, nós estamos falando de judicial, mas tem multas administrativas também, Ministério do Trabalho, tem fiscalização, Ministério do Trabalho, cota de aprendiz. A sua empresa está cumprindo a cota de aprendiz? Cota de especiais? Como que está? Cota de PCD, pessoas com deficiência. Está cumprindo, não está? Hoje o Ministério do Trabalho ele pega no pé em relação a isso. Então tem um número de funcionários que você precisa ter. Se mandou embora um ou outro, a penalidade pode ser alta. Né? Em relação a isso, é por funcionário, hora extra, questão de anotação, tudo isso pode gerar multas administrativas que depois vão virar execução fiscal. Né, contra a sua empresa, não só o trabalhista ali, é a multa trabalhista, mas a execução é esse fiscal. Então você vai minimizar isso e evitar essas penalidades. Melhora na produtividade, no engajamento. O funcionário vai trabalhar melhor, vai se engajar mais. Diminuição do turnover da sua empresa, você perde talento, ou não consegue funcionários para trabalhar, porque você não consegue manter aquele funcionário ali. Valorização da marca, atrativo para trabalho, otimização do seu tempo e da gestão da sua empresa, maior previsibilidade e estabilidade das suas ações. Então você vai, como eu disse lá no começo, né, Marcos? Você vai estar livre para pensar a sua empresa. Igual eu falei, você imagina ela crescendo, o que eu vou fazer, vou desenvolver tal coisa, eu não estou preocupado com lá atrás, porque eu sei que está certo. Então você libera os seus leads, a sua gestão para imaginar a empresa e crescer, né? Então você tem essa previsibilidade aí. Não espera a crise chegar. Vamos agir antes. Resolva antes. Então não construa o seu sonho na areia da não conformidade. Né? Construa sobre a rocha da conformidade. Eu ia falar que essa passagem na Bíblia é sobre o casamento. Só que funciona muito para a relação trabalhista também. Exatamente. Não conseguir construir alguma coisa sólida, né? Não só ficar remediando. Em vez de ficar remediando sempre, ser sempre reativo àqueles problemas. Você nunca vai sair daquele... Você vai estar sempre patinando. Então, é isso. Eu coloquei assim alguma coisa... Imagina um advogado como um arquiteto, para você entender melhor, que vai construir junto com você essas bases da sua empresa. Né? Não como um bombeiro que só vai apagar o fogo a hora que pegar o fogo. Né? É isso. Excelente, doutor Eduardo. Muito obrigada. Tudo. Respondeu tudo. Na verdade, assim, além das expectativas, né? Acho que a gente teve uma verdadeira consultoria aqui. Se alguém tinha dúvidas sobre... Por que da advocacia preventiva, né, na área trabalhista? Ficou muito claro mesmo. Obrigada por toda a sua dedicação aí nos nossos questionamentos. Realmente ficou claro que esse trabalho, né, é um investimento. Que muitas vezes, quando a gente fala para o empresário sobre direito trabalhista, ele se arrepia, ele vê isso como problema, só que hoje ficou muito claro para mim que não para os seus clientes, né? Então, bem orientados, bem informados e construindo, né? Crescendo as suas empresas ali, como o doutor Milton citou aí no final, em cima de uma base sólida, né? Uma rocha ali, onde é um ponto de atenção
de cuidado, sem dúvidas, né? Mas que não precisa ser essencialmente de preocupação, né? Com a advocacia preventiva a gente consegue fazer um excelente trabalho. Isso. Muito obrigada pela sua contribuição, doutor. Eu que agradeço, doutora Priscila, o Marcos aqui, e pode chamar sempre que eu virei aqui com o maior prazer explicar. E é isso, né? Procure sempre um advogado da sua confiança e trate as questões da sua empresa com carinho. Show demais, muito obrigado, doutor. E para quem chegou até o final do nosso episódio, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe perguntas para o doutor também, quem sabe ele volta aqui na próxima para respondê-las. Deixe seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.